Não dá pra... Bom, tenho uma alegria nesse momento de estar aqui com um amigo, um mentor, pastor Wendel Miranda. Pastor Wendel é coach, master coach, é teólogo, pedagogo organizacional e mais um monte de coisa, escritor. É crente. É crente. Esse é um dos últimos livros, né? Que, Vencendo as Emoções Tóxicas no Casamento. Esse livro está à disposição aí para venda. E o intuito de conversarmos, somos aqui na sala dele, aqui na Assembleia de Deus em Mossoró, vice-presidente da Assembleia de Deus em Mossoró. Ainda tem tempo para isso ainda. Aleluia. E há 15 dias atrás, mais ou menos, você esteve na Coreia do Sul, né, Sim. para conhecer um trabalho ali que tem causado assim, transformações sociais tremendas. A oração da madrugada na Coreia tem motivado os cristãos a buscar o reino de Deus e buscar o milagre na terra, transformando a realidade daquele país. Acompanhando o seu Facebook, pessoalmente, eu fiquei impactado pelo seu impacto, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa viagem, o que marcou você nessa viagem lá na Coreia do Sul. Beleza. Pessoal, um abraço para vocês, prazerzão estar aqui com você, aqui com o Oswaldo, e dizer o seguinte: para mim, o grande impacto nessa viagem foi perceber a presença do sobrenatural de Deus no cotidiano das pessoas. Como o reino de Deus está entre nós e como essa manifestação é clara, plausível, detectável, visível no meio de nós. Esse foi o grande lance que tocou meu coração. Ver um povo dedicado à oração, buscando ao Senhor nas primícias. Essa palavra foi uma palavra assim que reverberou dentro do meu coração. Buscar ao Senhor nas primícias do seu dia. Logo cedo, as primeiras coisas que você faz pela manhã é buscar a presença de Deus. E essa busca de Deus, orando pela nação, a prática de orar pela nação, de interceder em favor da nação, orar pelas missões e orar por suas necessidades pessoais, por essa ordem, nessa sequência. É como se fosse um roteirozinho. Eles começam orando pela sua nação. E aí envolve diversos aspectos, econômico, político, social. Eles colocam tudo isso diante do Senhor, conforme o que está acontecendo, pedindo a Deus que Deus coloque pessoas inteligentes e sábias na direção da nação. Pessoas justas, pessoas corretas, pessoas que sejam íntegras. Ou seja, são pedidos legítimos de quem quer que uma nação prospere, de quem quer que seu povo seja abençoado, de quem deseja que a sua nação seja impactada. Eles fazem isso todo dia. É um estilo de vida, gente. Aí, por causa disso, o cara tem que dormir cedo, não pode dormir muito tarde, porque 5 da manhã, você encontrar 2.000 pessoas na igreja orando, isso aí é fichinha. 2.000 pessoas. Isso é brincadeira, isso é normal, é comum. Eu que não tinha visto essa prática dessa forma, que ficava assim, o que é isso, meu Deus do céu? Mas para eles, aqui tem 2.000, ali tem 5.000 orando, ali tem 6.000, ali tem 800, ali tem 500. Ou seja, essa variável de isso é uma prática de todas as igrejas. Todas as igrejas. É liderada a maior igreja evangélica na Coreia, é a igreja presbiteriana, é a maior igreja, seguida pela igreja metodista e depois a Assembleia de Deus. São as 3 maiores igrejas. E todas elas fazem oração de madrugada. Eles começam, é culto mesmo. 5 da manhã começa culto. É culto, cantando, vai até 5h30, tem uma palavra de 10 minutos. Um pastor normalmente está lá dando a palavra 10 minutinhos. Depois disso, oração. Das 6 horas, quem quer continuar, ainda tem mais meia hora de oração livre para você ficar. A maioria do pessoal, das 6 horas, estão saindo. Já vão direto para o trabalho. Para trabalho, para a escola, para isso, para aquilo outro, resolver alguma coisa. Outros que podem ficar um pouquinho mais, vai até 6h30. Isso é uma prática diária. É estilo de vida, buscar a presença de Deus. Isso foi o que me impactou. Em outras palavras, o que a gente aprende? Que é possível, a Coreia do Sul, na década de 70, tinha números piores do que o Brasil. Né? É possível o Brasil, que estava vivendo hoje um momento trágico, somente no seu lado político e econômico. Verdade. É possível esse país ser transformado pelo poder da oração. É mais ou menos isso. Esse é o testemunho real. Não é um caso hipotético, gente. Não é uma tese. Você foi ver um exemplo. É um fato concreto.
concreto. É um fato concreto. Você pega 1910, Japão invade a Coreia, domina aquele país. A Coreia é uma península, né? Você tem mar de um lado, do outro, e tem uma conexão com o continente. Japão, que é uma ilha, invadiu a Coreia e subjugou a Coreia. E durante... Inclusive, por mim, até quis falar essa própria língua. Sim, verdade, dissesses bem, verdade. E subjugou, escravizava as pessoas. As pessoas viviam debaixo de jugo. Era escravidão mesmo que eles praticavam. 40 anos debaixo disso. Os Estados Unidos chegam, ajuda a Coreia a se livrar desse jugo, e nesse ato, nesse intervalo, a China e a União Soviética, pelo lado norte, começam a entrar com seu exército e com a sua mobilização comunista. Aí as pessoas, os regimes, os governos, os príncipes, os governantes da região norte da Coreia começam a aderir à influência da China, e debaixo do exército chinês e com o poderio do exército da União Soviética, começam a dominar a Coreia. Aí a parte sul, que não queria a filosofia comunista, não queria o regime comunista, o que é que faz? Começa a resistir. Nessa resistência, eles conseguem parar esse avanço no Rio Único, chama-se Rio Único. É um rio que corta e divide. Hoje divide as duas Coreias. Divide as duas Coreias. Com a ajuda do governo americano também, eles conseguem ter força bélica para impedir o avanço. Aí, em 1950, a guerra dá um stand-by. A guerra não parou. Não houve tratado de paz, não há um cessar. Agora que estão iniciando um diálogo... Para isso, para isso, mas não tem isso não. Eles deram um cessar-fogo. Stop, pausa. É isso que eles deram. Não, os dois países estavam arrasados e numa situação dessa pior ainda. E o pastor Hong, que é o pastor da igreja metodista que nos recebeu, ele disse que os pais dele, os avós e tios dele, ele não vê há mais de 40, 50 anos, porque ficaram lá. Porque eles moravam numa cidadezinha na Coreia do Norte, e quando começou a vir os exércitos chineses, o exército chinês e o poderio da União Soviética, eles começaram a fugir, e fugir com a roupa do corpo. Então, era uma situação caótica para eles. Em 50, os Estados Unidos, mais uma vez, dá um apoio, em 53, dá uma pausa da guerra. Com essa pausa da guerra, o país começa, os dois países arrasados. Tudo quebrado. Estava tudo quebrado. Pobreza, pobreza, pobreza. Por isso diz assim, uma particularidade. Quando eu voltei da Coreia, a primeira pergunta que alguns amigos me fizeram foi: você comeu cachorro lá? Você comeu cachorro? E pode parecer um absurdo, mas eu disse, não. Mas eu não comi, porque há 5 anos atrás, o governo proibiu a venda de comida de cachorro, feito um cachorro, no cardápio. Mas tinha. Então é uma questão cultural. É uma questão cultural e de fome. Eles passaram um nível de fome tão grande, que às vezes o animal que eles estavam criando, que era o cachorro, eles tinham um momento que eles tinham que matar para comer. Então aquele incorporou no cardápio. Devido às Olimpíadas, o governo coreano pediu para não colocarem mais no cardápio. Só lá para o interior do interiorzão é que ainda tem. Mas em Seul não tem mais essa opção. Então, assim, parece um absurdo comida de cachorro, mas comia porque era necessidade. Como aconteceu com outros países também, de comer grilo, de comer cerveja, de comer cebola, que ainda tem. Fruto de onde vem essa prática? Vem da fome. Da fome. A Coreia viveu debaixo de fome. Aí, em 1958, anote a sequência, 5 anos depois do cessar-fogo, em 1958, pastor Paul In-Shu, já ouviu falar da 4ª dimensão? Já ouviu falar Oração, a Chave do Avivamento? São 2 best-sellers, livros vendidos aqui no Brasil, contando a história da Coreia. E como a Coreia foi impactada pela oração. Em 1958, o pastor Paul In-Shu começou a oração na sua casa. 5 pessoas. A oração passa aí para 10, para 20, para 80. Hoje são 850 mil pessoas da Igreja do Evangelho Pleno de Paul In-Shu. Hoje ele não é mais pastor-presidente da igreja, ele está jubilado, está aposentado. Ele mudou o nome dele para David In-Shu, ele entendeu que deveria fazer isso, é uma questão particular dele. Passou a presidência da igreja para um outro pastor, discípulo dele, prega na igreja uma vez a cada 15 dias. Ele está lá.
Ele está lá ministrando na igreja, uma vez a cada 15 dias ele está lá trazendo a palavra dele. Esse pastor foi o mobilizador das igrejas para buscarem a Deus em oração. Aí isso foi contaminando, contagiando, foi compartilhando. Ele criou um monte chamado Monte da Oração, porque eles estavam num momento muito crítico, construindo uma igreja, muitos problemas financeiros, o país no caos. Aí a sogra dele, tem gente que não gosta de sogra, né? Mas a sogra dele foi, uma serva de Deus abençoada, viu? A sogra dele disse para ele: vamos aproveitar um monte que a igreja tem, uma propriedade que a igreja tinha. Vamos aproveitar e vamos colocar ali um local reservado para orar. E ali se tornou conhecido como um monte de oração. Porque muita gente tinha casa pequena, não dava para orar dentro de casa. Então, quando você queria fazer uma imersão, 2, 3 dias de oração, você ia para lá. Hoje, eu visitei lá. Inclusive, fiz uma live lá. Eu visitei lá e sabe o que eu vi? Hoje, uma mega estrutura montada para quem quer se hospedar, para quem quer ficar 1 semana, 2 semanas. Vem pastores, gente do mundo todo, passar semanas lá de oração. Aquela montanha, aquele monte de oração, se tornou um ícone dessa referência da busca, um símbolo. Essa é a palavra correta. Um símbolo dessa busca de oração. Gente, Coreia, hoje, Coreia do Sul, é a 10ª potência econômica mundial. A 10ª, um país do tamanho de Sergipe, aqui no nosso Brasil. Do tamanho de Sergipe, é a 10ª economia mundial. A renda per capita, não sei se vocês lembram, mas a renda per capita do Brasil é $328. É a renda per capita do Brasil. Quer saber quanto é a renda per capita da Coreia? $28 mil. Na década de 70, o Brasil tinha 4 vezes mais a renda per capita do que a Coreia. Olha o salto. 40 anos, aproximadamente 40 anos, eles multiplicaram aí por quantos? Sei lá, Meu Deus do céu. O Globo Repórter fez uma referência à Coreia recentemente e mostrou muitos aspectos. Só pecou uma coisa. Ele não mostrou o poder da oração em tudo isso, no hábito. Mostrou a influência cultural, de princípio, disciplina, da educação, mas esqueceu de mostrar o que está por trás. É o fogo que está acendendo essa lareira, que é exatamente a oração. Nós acreditamos no poder da oração, a igreja de lá acredita e faz uma grande diferença, intercedendo em favor do seu povo, intercedendo em favor da sua nação. Isso tem um impacto muito grande. Bom, estamos aqui conversando com o pastor Wendel Miranda. O pastor Wendel é vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Mossoró, é master coach, é pedagogo. E ele está nos contando essa experiência da Coreia do Sul. Ele esteve lá, passou quantos dias lá? 10 dias. 10 dias na Coreia do Sul. E viu, né? Uma coisa que ele estava conversando comigo também aqui offline, ela falou: Freire, as pessoas são tão gentis com você que te constrangem. Elas incorporam mesmo o amor ao próximo, o cuidado, que você é um estranho lá, você é de outro país, é outra cultura, mas você chegou lá, foi super bem tratado. Eles fazem questão de atender bem, é o que seria a expressão na linguagem do amor, seria atos de serviço. Eles têm prazer em servir ao outro. A sua demonstração de amor envolve lhe tratar bem, saber se você está bem. Nós tivemos, durante esses 10 dias, o nosso cardápio faz parte da proposta da viagem, né? Além da imersão espiritual, a imersão cultural. E nós tivemos um cardápio totalmente coreano. Toda a comida era coreana. E um dos irmãos não se deu bem com a comida. E eles perceberam na hora. O que fizeram? Imediatamente, sem dizer nada, foram providenciar um outro tipo de comida para atender aquele irmão, porque viram que ele não estava se dando bem. Ele não falou. Não, ele não falou nada, não reclamou, não disse nada. Nós estávamos no 2º dia. Esse camarada estava fazendo um jejum forçado. Porque não se deu bem. Não foi não. O pastor Isaac se deu bem lá. Estava tudo correndo bem. Mas o irmão lá dizia: ai, meu Deus do céu. Dizia assim: ai, meu churrasco do Brasil, meu Deus do céu. E a gente dizia: esquece o churrasco do Brasil. Aqui é outra coisa, meu irmãozão. E ele, no café da manhã, assim, quando era o café da manhã lá, era como se fosse o jantar aqui, né? Porque o fuso horário são 12 horas. É um salto. Nós estamos do outro lado do mundo. Não é? Então, tanto que eu brinquei com os amigos dizendo que às vezes o pessoal brinca com a pessoa
ou até diz uma palavra meio forte com o outro, diz assim, vá para a China. Aí eu disse assim, meu amigo, eu fui para lá da China, meu amigo. Eu já estava na Coreia. Passei um pouquinho desse mar lá para cima. Então, assim, o horário era muito virado. Então, no nosso café da manhã, era como se fosse o jantar. Aí eu brincava com os pastores de lá e dizia, meus irmãos, o seu estômago não sabe o que é café da manhã. Então, come como se fosse o jantar. Capricha aí. Aí era como o pessoal também que estava tendo alguma dificuldade com a alimentação, ia enfrentando essa dificuldade e entrando na proposta de imergir, de mergulhar nessa cultura que é riquíssima. Eu adorei a comida, não usam sal, muita pimenta, eles substituem a pimenta, substitui o sal. Então, pouquíssima comida com sal, quase nada tem sal, é pimenta. E aí, voltamos ao exemplo do irmão. Eles perceberam no segundo dia que o irmão não estava se dando bem. O que é que fizeram? Sem dizer nada. No outro dia disseram, nosso almoço vai ser em tal lugar. A gente não sabia que tal lugar é, porque a gente não faz a diferença. Quando chegou lá, era um lugar que tinha comida assim internacional, e aí você poderia comer uma comida não típica do país. E foi uma maneira gentil, uma maneira amorosa da parte dele. Eu disse a alguns irmãos, o amor dele nos constrange. A gente conversando com o pastor Isaac, disse assim, rapaz, você está aqui meio abobalhado, sem jeito. Você já pensou você ficar constrangido por ser tratado bem? É tanta gentileza. Agora, não é forçado, não é faz de conta, não é média, é dentro da postura do amor de Cristo na vida deles. É exalando. Eles são assim. Eles entenderam a essência do amor de Cristo Jesus. Tratar bem as pessoas, respeitar o próximo, tratar bem o outro, deixar o outro se sentir bem, se sentir querido, recebido, afeto, demonstração de afeto, entendeu? São muito alegres. Você olha assim, parece que são sisudos, que nada. São alegres, são divertidos. Agora, eles são muito respeitadores. Então, até chegar um momento dessa proximidade, enquanto não gera-se essa proximidade, aparentemente está a uma certa distância. Mas à medida que você vai conhecendo, vai vendo esse amor e esse trabalho. Então, eu tive a experiência de conviver aqui uma semana com a Ion, foi a Ion e o Marcelo. A Ion é uma benção, Marcelo, servo de Deus, esse casal é lindo. Foi uma experiência incrível. Mas vamos já caminhando para o final desse vídeo. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você faz aqui, que faz muito bem emocionar. Você tem uma paixão, né, pelo treinamento, pela educação, né, pela capacitação de lideranças. E essa capacitação também voltada para o evangelismo. Por que você faz isso? Porque nós sabemos que, infelizmente, não são todos os pastores que têm essa visão de investir nessa capacitação. Mas o que te faz a fazer esse investimento, que demanda não só investimento financeiro, mas investimento de tempo muito grande? Verdade. Por que você faz isso? Então, é consciência de chamada. Quando você tem consciência de vocação, você entende por que você faz o que você faz. E eu faço pela consciência da minha chamada. Eu me sinto chamado e vocacionado. Minha percepção é essa, para fazer isso. Eu sinto que Deus, ao longo da minha trajetória de vida, me deu experiências boas, experiências ruins, sucessos e fracassos. Já pisei muito na bola, já errei, já falhei, já passei vergonha, já paguei mico, dos micos e alguns burilas também, né? Dos mais diferentes. Já tive êxitos, os mais diferentes, e tudo isso gerou um aprendizado. E eu busquei esse aprendizado. E Deus me deu portas, oportunidades para aprimorar esse conhecimento. Então, eu me sinto no dever de compartilhar isso. Então, é o meu dever, é o legado de Deus na minha vida. Eu tenho que dividir o conhecimento de liderança que eu tenho, o conhecimento da minha chamada e vocação evangelística, que está muito presente na minha formação, está muito presente no meu dia a dia. Você sempre vai me ver, de alguma forma, eu estou ligado a alguma atividade de liderança, alguma atividade de evangelismo, alguma atividade de capacitação, alguma atividade de propagação do reino de Deus. Em algum momento, eu estou participando de alguma coisa disso, porque faz parte do meu DNA ministerial e da minha formação.
então estou simplesmente cumprindo o meu chamado. Como nós falamos há pouco dos coreanos, né, o Wendel Miranda é assim. Eu sou assim. É assim que eu me sinto, assim que eu percebo, e percebo isso dentro de um propósito de Deus. Não é simplesmente porque eu estou afim de ser assim, ou porque eu quero isso. É uma compreensão mais macro. É uma compreensão que este é o propósito de Deus na vocação que Ele entregou a mim. Nós temos muitas vocações que Deus entrega. Várias pessoas trabalham em diferentes frentes. Cada um tem a sua. E Deus vai usar cada um nessa multiplicidade do reino de Deus. A multiforme graça de Deus vai se manifestando em diferentes ministérios, em diferentes ações, em diferentes frentes. E cada um vai sendo usado nas suas especialidades. Deus usa alguns na música, outros na administração, outros na inspiração, outros na contabilidade, outros no preparo, outros na abertura de portas, outros em catalisação, outros em solidificação. É um corpo, né? É um corpo, mano. É um corpo que ele dá. É um corpo, meu irmão. E nesse corpo, todos os membros convergem. E nessa convergência, o nome do Senhor é glorificado. Porque, afinal de contas, é para tudo isso que isso serve. Que as obras que estamos fazendo glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Que aquilo que estamos produzindo seja motivo das pessoas dizerem glória a Deus. A pessoa olhar para uma situação dessa e dizer glória a Deus. A pessoa ver Deus nisso. Perceber Deus nesses traços, ver a centelha de Deus nessas motivações. O cara está motivado por Deus. O irmão, o pastor, né? O obreiro, o servo do Senhor, ele está motivado em cumprir o seu chamado e vocação naquilo que Deus tratou com cada um. Beleza, maravilha. Para finalizar, eu queria que você deixasse, nas suas considerações finais também, mas uma palavra para todos os cristãos do Brasil, que a gente tem conexão aí, como esses cristãos devem se portar no momento hoje de tanta polarização, né, onde até as pessoas esquecem que são cristãos. E muitas vezes entram em discussões bobas, usam palavras assim que pessoalmente elas não diriam, então se utilizam as redes sociais para isso. Deixa uma mensagem para a gente. Gente, eu quero te incentivar a você fazer o exemplo que a gente viu na Coreia. Eu acho que a gente tem que colocar as coisas na sua ordem. Você tem toda a liberdade e direito de emitir suas opiniões, você é um cidadão, você faz parte dessa comunidade, você faz parte desse país. Mas se você quer contribuir de forma relevante e significativa, além do horizontal, além daquilo que está a nível do plano da convivência social, e entrar num nível mais profundo, mais amplo e mais forte, eu quero te desafiar a você começar a orar pela sua nação. O tempo que você tem dedicado para reclamar do seu país, de acusar, de se lastimar, de se vitimizar, às vezes, talvez, não sei qual é a situação que você está compartilhando. Esse tempo que você está dedicando para isso, deixa eu te convidar, comece a buscar Deus nas primícias e coloca Deus como prioridade nessa nação. Senhor, muda essa nação. Eu até ouso te dizer, na minha opinião, na minha particularidade, que parte do que vemos já é resposta de oração. Todo mover que nós vemos também faz parte do processo de resposta de oração. Quanto tempo você tem dedicado para orar pelo seu país? Quanto tempo você tem dedicado para orar pelo seu estado? E tem pedido ao Senhor, Deus, coloca pessoas íntegras. Deus pode fazer isso, gente. Deus tem poder de intervir na nossa realidade, mesmo que isso não nos isente de nossa responsabilidade. Mesmo que nós não sejamos tirados do protagonismo do processo social, mas nós temos que ter uma consciência que esse protagonismo social é horizontal. Para que haja uma ação mais profunda, precisa vir uma ação transcendental. E o transcendental vem de Deus. O extraordinário vem de Deus. Deus muda situações, muda países, muda governos, muda pensamentos, muda tudo que é para mudar. Peça mais ao Senhor, ore mais ao Senhor. Eu estou impactado muito por esse processo. Eu acredito mesmo, não estou fazendo média contigo, não. Não estou tirando onda de tirar você de um ativismo político, de uma atividade social que você exerce. Não estou falando nada disso, não. Eu estou falando para você dar um naipe maior naquilo que você faz. De você ampliar, você trazer uma profundidade maior no que você faz. Que tal ser mais efetivo nesse processo? Colocando Deus nesse processo. Pedindo ao Senhor, Deus faz parte disso aqui. Essa terra pertence a ti.
Tu criastes essa terra. Eu, você, somos criados por Deus. Então coloque a Deus nisso. Senhor, traz a tua justiça. E Deus é justo mesmo, viu? A justiça de Deus é boa, é perfeita. Não é como a nossa, que é incompleta, é parcial, é tendenciosa. Essa nossa justiça humana, ela tem muitas fragilidades. Porque o elemento humano está presente. E como tal, sempre haverá limitações, sempre haverá faltas, quebras. Mas a justiça de Deus não. Ela é plena, ela é completa, ela é pura, ela é legítima. Por isso que Deus tem que ser chamado para esse processo. Te convido para você participar da oração da madrugada. Se na sua igreja ainda não tem, eu convido seus pastores, seus líderes, para colocar e implantar esse projeto na sua igreja. Se já tem, mas está um pouco fraquinho, eu te convido para você revitalizar e fortalecer a oração da madrugada, começar o dia com as primícias, orando pela nação, pela obra missionária e pelas suas necessidades pessoais. Vai fazer uma grande diferença, pode ter certeza disso. É isso aí, acabamos de ouvir nosso querido amigo, pastor Leandro Miranda. Muito obrigado. Obrigado. Como a agenda corrida, a gente arrumou um espaço aqui. Mas muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu te agradeço. Deus te abençoe também nesse projeto que você tem, nesse seu amor e seu cuidado. Eu sei que você faz todo esse processo de comunicação, tem uma finalidade de servir ao povo de Deus e ao reino do Senhor. Que Deus te use como ferramenta preciosa aqui na terra, para a glória do seu nome, que tudo que você fizer, traga a Deus a honra e a glória. Eu agradeço a honra. É uma alegria de estar aqui com você nesse momento. Deus abençoe. Amém. Valeu.